Close-Up ao Observatório de Cinema de Famalicão. Fico contente de ver crianças também na plateia. A ideia desta sessão dupla era que realmente se cruzassem aqui várias gerações. O Observatório de Cinema de Famalicão teve o seu, para quem não sabe, teve o seu momento mais intenso, que se irá repetir este ano em outubro passado, mas nós continuamos a fazer réplicas desse primeiro momento a cada 2 meses. Esta é a segunda, ainda haverá uma terceira, e esta segunda é sobre um cruzamento entre 2 realizadores japoneses em que nós descobrimos várias relações, apesar dos filmes, estes filmes que desta tarde distam entre si 40 anos, mas vendo bem falam das mesmas coisas, das questões familiares no Japão pós-guerra. Temos o prazer de ter connosco o André Simão, para quem não conhece, homem de vida dupla, dividido entre a arquitetura e a música. Nós desafiámo-lo a fazer uma pequena introdução destes 2 filmes, portanto deixo-vos. Ok, olá, boa tarde. Quero agradecer, claro, o convite do Close-Up. Acho que não é preciso. Ouviu bem? Acho que não é preciso. Obrigado. Agradeço o convite do Close-Up, claro, desde logo na pessoa do Vítor, que teve a ousadia de achar que eu podia dizer alguma coisa realmente valiosa sobre estes filmes. São 2 autores que eu gosto imenso, e o Vítor sabia disso, se calhar também por isso esta armadilha. Bom, e foi um prazer também para mim rever estes filmes e ter de me concentrar neles e pensar um pouco no que é que vos poderia dizer sobre eles, que pudesse servir de introdução introdução a esta sessão. Este filme que vão ver agora, A Família Amada, como o próprio nome não engana, é um filme sobre uma família tradicional japonesa de classe média contemporânea, que podia ser provavelmente uma família também europeia ou americana, porque os temas que são tratados e a forma como eles são tratados são de tal maneira universais que não é os olhos em bico que fazem aqui muita diferença. Fala realmente sobre uma família, é um pai, é uma mãe, é um filho adolescente, com os problemas de um filho adolescente, uma miúda, nota, e uma avó, que também é mãe e que também é sogra, e portanto tudo se mistura ali naquela família, e o Takahata faz neste filme provavelmente um dos seus filmes mais experimentais. É um filme bastante experimental, e no contexto dos estúdios Ghibli, que é um estúdio que ele fundou com o Miyazaki, outro grande autor da animação japonesa, é certamente produzido pelo estúdio o mais experimental de todos, e que tem várias particularidades que para mim particularmente são fascinantes, e não só para mim, para outros que já viram e até outros que entendem bastante mais do assunto e que elencam o mesmo tipo de particularidades do filme. Desde logo o desenho, o estilo da animação. Estamos a falar basicamente o filme é feito em aguarela. É um filme e com outra particularidade bastante experimental também, é que é o primeiro filme dos estúdios Ghibli feito integralmente em digital. É um filme feito em digital, mas com uma estética da aguarela, praticamente tons muito batidos, muito aguados, muitas vezes os desenhos parece que se vão desfazer no plano, e onde só é representado exatamente aquilo que é essencial. Há uma cena, já ainda no início do filme, ou muito perto do início do filme, em que a família está a viajar num carro, e vemos os 5, e é a forma como eles estão dispostos uns em relação aos outros, só uma insinuação de um volante e de umas janelas é que se percebe que eles estão num carro, ou seja, o filme está reduzido em termos de animação ao essencial do que tem que ser desenhado. Tudo o resto é mais ou menos omitido. Tem um estilo muito único, apesar do típico estilo do anime japonês, de caricatural, aqueles bonecos pequeninos, anafados, com os olhos grandes, etc. E ele assume uma estética muito arrojada, muitíssimo arrojada. E vão perceber isso durante o filme. E também não se inibe, às vezes, de romper com essa estética, porque o filme, no sentido do desenho, é completamente livre, e noutros sentidos é um filme bastante livre. Não se inibe de
de impor outras estéticas. Há uma cena também mais sobre o final do filme, sem vos querer estragar demasiado o filme, mas em que ele opta por um estilo muito mais realista, muito mais próprio de outros filmes dele, uma cena com os motoqueiros, em que aliás as personagens quando estão dentro de casa são pequeninhas e caricaturais como os desenhos animados japoneses, normalmente são. Quando saem de casa, o pai, a avó, conforme vão saindo de casa, vão ficando com as proporções normais do ser humano e o desenho vai ficando muito mais realista. Dentro de casa é uma coisa, fora é outra. Ele vai brincando com estas ideias durante o filme. E por outro lado também, em termos narrativos, o filme é bastante livre. Ele tem um sentido de organização muito simples. É dividido em capítulos. Cada capítulo refere-se a uma particularidade da vida em família. O capítulo transcorre e no final há um haiku, que é uma forma tradicional japonesa de poesia, são poemas muito curtos, que supostamente, diz também a tradição, têm que ser ditos num só fôlego, e que também vivem muito da justaposição de duas imagens ou duas ideias praticamente opostas, que constroem, a partir dessa justaposição, uma ideia poética. E ele brinca com esta ideia de terminar cada capítulo com um haiku, coisa mais tradicional e mais típica da arte japonesa não há, ao mesmo tempo que está a fazer em digital, ou seja, ele vai brincando com os conceitos, com o que é moderno e com o que é tradicional de uma forma completamente livre e que a mim me impressiona bastante no caso deste filme. E depois, é um filme que pode ser visto e pode dar imenso prazer a uma criança ou a qualquer pessoa de qualquer idade por aí acima, porque é um filme que tem um nível de abordagem filosófica bastante intenso e bastante vivo, ao mesmo tempo que é divertido e é cómico. Se bem que o Takahata, aliás, como acontece na maior parte dos filmes da Ghibli, dos estúdios Ghibli, parece que há sempre uma corrente subterrânea de melancolia que está sempre presente nos filmes todos. E se a cada passo aquela família nos parece bastante real, e logo a seguir uma caricatura muito cómica, ele nunca resiste a chegar ao fim e dar-nos um murro no estômago, um murro de realidade, e nos fazer sentir sempre um certo desconforto e nos confrontar, neste caso aqui, com as questões que estão por trás da ideia de uma família normal, como as nossas famílias todas. O que é, aliás, o grande tema da tarde, de alguma forma, esta ideia da família. Bom, e acho que seria isto que eu tenho para dizer, e espero que gostem, evidentemente, e agradeço mais uma vez o convite e vamos à família amada. Bom filme. Estamos à segunda parte da nossa sessão dupla desta tarde. Houve aqui uma boa parte de troca de passageiros relativamente à sessão anterior, só uma produção prévia nessa parte. Nestas sessões estão incluídas no Close-Up, ou Observatório de Cinema Famalicão. No caso, um diálogo entre dois autores do cinema japonês, bastante conciliáveis, a nosso ver. O animador Isao Takahata, dos estúdios Ghibli, e o Yasujiro Ozu, um dos gigantes do cinema japonês. Pegava já aqui no nosso convidado de hoje, apresentador André Simão. Tu deixaste uma pequena nota na apresentação anterior relativamente ao peso da tradição, como é que isso estava no filme do Takahata. E é uma das questões que está constantemente presente nos filmes do Ozu. Eu lembro-me sempre há um plano muito típico do Ozu, que é o homem chega à casa, entra e deixa cair ostensivamente o seu casaco no chão para que a mulher o apanhe e o vá arrumar. Vocês vão ver essa cena várias vezes neste filme, e se virem outros filmes do Ozu, está lá constantemente. Portanto, há esse peso da tradição. E a presença da família sempre. Sim, pois é, eu tive a sorte, perante este convite do Close-Up, para dizer algumas coisas sobre estes dois filmes. Tive a sorte de serem dois filmes e dois autores que eu gosto imenso, e se o Takahata gosto muito, o Ozu já ele costumo gostar, é de tal maneira um gigante da história do cinema, do japonês então é incomparável, que se torna tudo mais fácil
Ou seja, por um lado, por outro lado também é mais difícil, porque o Ozu inspira-me uma sensação estranha, que é a de que ele, no fundo, não julgo que a obra dele não tem tanto a ver com peças isoladas e separadas, é como se fosse sempre o mesmo filme. Aliás, é como se ele fizesse sempre o mesmo filme e se tivesse filme a filme a apurar numa linguagem, em vez de entender a síntese como, digamos, uma coisa como ela é, o que ele faz é definir um quintal, que é o quintal dele, e cada vez mais as fronteiras desse quintal vão ficando definidas, tanto tecnicamente como tematicamente, narrativamente, vai ficando cada vez mais definido. E, aliás, ele brinca muito com isso, todos os filmes têm o tema que se repete, há padrões de comportamento que se repetem, uma personagem que está numa situação de segurança mas sai para uma situação de insegurança, ou a filha ou o filho que vai fazer a última viagem com os pais, há sempre o bêbado que tem os seus desabafos de madrugada ao fim de um par de whiskies, há sempre... Ele repete personagens, inclusivamente repete quase os títulos, é o fim da primavera, é o fim do outono, é o início do verão, é o início da primavera. Ele está sempre a dar-nos pistas de que a obra dele não é uma coleção de peças, é uma espécie de um contínuo sem fim. Quer dizer, infelizmente teve um fim, mas digamos, é uma narrativa constante dos filmes do Ozu. E até, deixa-me só dizer uma nota que é outra obsessão, e como é que eu consegui fazer isso, e ele repete atores que fazem o mesmo personagem. Sim. Se não há uma atriz, então correu e ela fazia sempre o mesmo personagem. Sim. Faz normalmente as filhas, o que é uma coisa, uma ousadia enorme. Sim, aliás, ele, por exemplo, repete, por hipótese, ele usa muitas vezes a personagem do filho mais novo, que tem um nome, e no filme a seguir, o outro filho mais novo de uma outra família tem o mesmo nome que o filho mais novo da família do filme anterior, ou há histórias que no filme são secundárias e que no filme a seguir se transformam na história principal do filme. Ele está permanentemente neste jogo e ao mesmo tempo vai apurando cada vez mais a linguagem dele e sempre tratando o tema da família, o tema da segurança, da insegurança, das dúvidas, é bastante existencial, a modernidade e a tradição também estão sempre em confronto. Alguma crítica fala muito da questão do Ocidente e do Oriente, e eu aí já acho isso mais discutível na obra do Ozu. Acho que há aqui um problema com a crítica e com o entendimento no Ocidente em relação ao Oriente. Quer dizer, vê-se uma garrafa de Coca-Cola num plano, ou vê-se uma miúda com umas sapatilhas da Nike, ou uma senhora que não está de kimono, e parece que isto é um pescar de olhos ao Ocidente. Quando nós tivermos uma Nintendo ou um Toyota na garagem de um filme ocidental, ninguém diz que é uma referência ao Oriente, não é? Pronto, acho que ele se interessará muito mais pela questão da modernidade e da tradição do que propriamente por alguma espécie de choque cultural. Aliás, a minha experiência com o Japão é precisamente uma experiência do insólito, de estar numa avenida gigante e olhar para o telemóvel, não tem o rede, olho para uma placa e está escrito em alfabeto japonês, ninguém fala inglês. Estamos a falar de um mundo que se está positivamente a borrifar para o que acontece do outro lado do Atlântico e do Pacífico, dos dois. Bom, em relação ao Ozu, há uma coisa que neste filme também é muito evidente, julgo eu, que é a narrativa vai ficando cada vez mais equilibrada, cada vez mais harmoniosa e cada vez mais subtil. Aliás, uma coisa que é interessante neste filme, eu diria que a frase mais marcante e mais dramática deste filme é quando a filha, é um filme que trata a história de uma mãe viúva e de uma filha que está na idade de começar a procurar noivo, e depois há três amigos do pai, do falecido pai, que conspiram para arranjar uma situação de casamento para a filha e até eventualmente para a mãe. E a frase mais dramática do filme é uma frase em que a filha diz: eu sou feliz como sou. Portanto, este é o nível de subtileza do Ozu, não vai para além disto, não é? Ele gosta sempre de tratar as coisas de um ponto de vista de uma subtileza enorme, de uma elegância enorme. Por exemplo, li há uns tempos, quando estava a pensar sobre o que vos poderia dizer numa apresentação, procurei algumas coisas sobre o Ozu e encontrava uma referência interessante. Há um filme, O Fim da Primavera, em que, por exemplo, há duas personagens que tencionam ir a uma galeria de arte e o que ele faz é pôr as personagens a passar pelo sinal que indica a direção da galeria e a seguir estão num restaurante a comer e a falar sobre o que terão visto na galeria. Ele não quer sequer contaminar o filme com imagens
que possam escapar ao seu controle. Aliás, o autor desse texto fazia uma comparação com o filme do Todd Haynes, o Longe do Paraíso, Far From Heaven, em que a personagem, ao contrário, vai a uma exposição e é quando olha para a abstração das pinturas que estão na exposição que tem uma crise existencial. Ora, isso era completamente impossível no mundo do Ozu. Ele faz exatamente ao contrário. Esconde, ao mesmo tempo revelando muito subtilmente as emoções e as sensações. E pronto, o Fim do Outono é uma espécie de filme, julgo que é o antepenúltimo filme dele, que é feito pouco antes de deixar de fazer filmes e até de morrer. E esta soma de ideias que ele tem em relação ao cinema que se confluem todas para ali. E eu, por exemplo, como fã, como amante de cinema, gosto sempre muito de ver como é que a câmara vai à procura das personagens e como é que elas se movem à volta da cena e da câmara. E o Ozu trocou umas voltas ainda muito novo quando pela primeira vez me confrontei com os filmes dele. A câmara estática sempre na mesma posição, a posição típica dele, um pouco acima da cintura, muito baixa, e que durante o filme todo está nessa posição e é fixa. E é inacreditável como é que ele consegue cada plano que seja completamente fechado e harmónico, sem sequer fazer a câmara mexer. É inacreditável. Aliás, eu tenho não direi uma dívida, mas no fundo é uma dívida ao Ozu nesse aspecto, porque ao Ozu e ao Hitchcock também, de algum modo. Eu lembro-me de ser mais novo, estudava arquitetura e música, que são as minhas áreas de atividade, e quando se trabalha numa determinada área artística é necessário conhecer a coisa por dentro, não é? Conhecer a metodologia, ter disciplina. O cinema, para mim, eu percebi que era doido por cinema desde muito miúdo, porque ou seja, confrontava-me ali com a arte sem ter que lidar com o que está por trás. Mas quando vi os primeiros Ozus, tive que pensar, isto tem que perceber como é que funciona por trás. E foi um bocado o Ozu e o Hitchcock que me fizeram fazer isso, que me quebraram um bocado, por um lado, a magia do cinema, porque eu tive que ir à procura de perceber como raio é que eles chegavam a algumas soluções e porque é que chegavam a essas soluções. E por outro lado, quando se faz essa descoberta, ou quando se tenta fazer essa descoberta do que está por trás do cinema, também temos que ir fazendo a descoberta de como manter a magia. E aliás, deu-se uma coincidência muito interessante por o filme para o qual foi escolhido para hoje, O Fim do Outono, porque eu tenho uma relação engraçada com este filme, da mesma forma que, sei lá, ser miúdo e correr, tipo sair do cinema depois de ver o Indiana Jones e ia a correr à frente de uma bola de pedra gigante imaginária durante 2 horas, não é? Porque estávamos loucos com o filme e há muitos outros filmes, conforme vamos andando na idade, que nos deixam assim esse tipo de marcas. Neste filme do Ozu, O Fim do Outono, que por sorte viu há relativamente pouco tempo numa exibição em Barcelos, na Zoom, no Cineclube, fui ver o filme com a Graciela e acabámos o filme e estávamos com a sensação de que havia qualquer coisa no vestido da personagem da filha, que era absolutamente inacreditável. Eu senti-me a correr à frente da bola do Indiana Jones e saímos de lá, e eu até trouxe, porque tenho muita piada, foi uma coisa muito engraçada. Fizemos assim uma espécie de um projeto e fizemos o vestido. Portanto, isto sou eu a correr atrás, ou à frente da bola do Indiana Jones, mas com o Ozu. E é mesmo engraçado vocês vão ver que a cópia é bastante fiel ao vestido que usa a filha que interpreta o filme. Bom, e pronto. Vamos fazer um almoço. Eu tenho dito para ele vir com ele vestido. Sim, infelizmente eu não posso vestir. Não, mas podia ser isso. Eu só deixo duas notas relativamente ao que estavas a dizer, que me parece que podem completar essa ideia de que ele fazia sempre o mesmo filme. Ele resistiu até nesta coisa de fazer filmes a cores, não é? Porque ele fez. Isso mais ele só fez 4 filmes a cores, mas no final, vocês vão ter o privilégio de ver um deles, porque ele até ao final dos anos 50 fez sempre filmes a preto e branco, nessa ideia. E nesse arrojo, realmente o filme é sempre muito simples, nos planos, etc. O tal plano ele punha um banquinho a esta altura, de onde filmava, por isso é que está sempre uma ideia de intimidade nas cenas, mas fazia outra coisa que eu vos convido a reparar, que é, nós estamos habituados, por causa do cinema americano, na regra dos 180 graus, no campo contra campo, está a falar de um personagem e depois fala do outro lado, e o Ozu ilude isso completamente. E no início, quando se vê isso pela primeira vez, achamos aquilo muito estranho, porque eles, em vez de olhar para fora, para se cruzar os tais 180 graus, eles olham praticamente em frente. Portanto, ele filmava aquilo num ângulo estranhíssimo. E isso provoca sempre um impacto no espectador, coloca-nos ali, mas depois nós, como
somos espectadores há muito tempo, habituámos-nos a essa ideia e isto funciona. Portanto, há aqui um equilíbrio entre uma simplicidade e um arrojo. Sim, um controle artístico, não é? Que lhe custou bastante a atingir e ainda bem que foi pena ele não ter feito filmes sempre a preto e branco, senão tínhamos procurado facilmente um cinzento e este borba foi tramado. E pronto.